Primeira questão. Um corpo em movimento no plano horizontal descreve uma trajetória curva. É correto afirmar que, letra A, o movimento é necessariamente circular uniforme? Não. Como ele se referiu à trajetória curvilínea, eu tenho infinitas possibilidades. Uma trajetória parabólica, hiperbólica ou uma trajetória curva qualquer. Então esse movimento não necessariamente vai ser circular e muito menos uniforme. Letra B. A força resultante é necessariamente centrípeta. Não, também falsa pelo seguinte: para fazer curva, ou seja, para alterar a direção e o sentido da velocidade, você precisa sim de uma força centrípeta. Mas não necessariamente essa força que faz o papel de centrípeta, porque na realidade não existe essa tal de força centrípeta, ela é uma componente da força resultante. Força centrípeta é uma denominação, pode ser uma força especial, peso, atração, não importa. Essa componente que nós chamamos de centrípeta, ela tem que existir. Agora, lembrando, ela é uma componente da força resultante. Pode até, num caso particular, a força resultante coincidir com a resultante centrípeta, ou seja, com a componente centrípeta. Porém, isso é um caso particular. Então, resumindo, está falsa por quê? Porque tem que ter uma resultante centrípeta para realizar um movimento curvilíneo? Tem. Essa resultante centrípeta, ela precisa ser a resultante das forças que atuam sobre o corpo? Não. Ela simplesmente pode ser uma componente desta força resultante. Então, falso por isso. Letra C. A força resultante admite uma componente centrípeta. Então, como eu já tinha discutido no item B, como o movimento é curvilíneo, existe a necessidade de uma componente centrípeta. Ou seja, a força resultante pode até coincidir com a força centrípeta. Porém, no caso geral, a força centrípeta, ou seja, a resultante centrípeta, é uma componente da força resultante. Então, correta a letra C. Segunda questão. Um motociclista descreve a circunferência num globo da morte de raio 4 metros em um movimento circular uniforme, no sentido indicado pela seta curva, na figura abaixo. A massa total, motociclista mais moto, é de 150 kg. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Julgue as afirmações a seguir. Primeira afirmação. Se a velocidade do motociclista no ponto mais alto, A, da circunferência, for 12 metros por segundo, a força exercida sobre o globo nesse ponto será 3.900 newtons. Então vamos lá, o problema afirma que se ao passar pelo ponto mais alto aqui, do globo da morte, a velocidade do corpo for de 12 metros por segundo, a força aplicada no globo pela moto é de 3.900 newtons. Então vamos lá, a força que a moto aplica no globo, ela vai produzir uma reação que é a força que o globo aplica na moto, que é o que nós chamamos de reação normal. A outra força que atua sobre esse corpo é o peso, ok? Observe que as duas forças estão na direção do centro. Quem vai fazer o papel de força centrípeta vai ser justamente a soma da normal e do peso. E daí eu posso achar a força que a moto aplicou no globo. Pois, o que é que acontece? O valor dessa força vai ser o mesmo valor da força que o globo aplicou no corpo. Ou seja, constitui um par ação-reação. E daí o módulo é o mesmo. Ou seja, se eu encontrar o módulo da reação normal, eu encontro o módulo da força que a moto aplicou no globo. Então, substituindo, mv² sobre R é igual ao peso. Qual peso? 150, que é a massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, 1.500 newtons. Mais a normal. A massa, 150. A velocidade, 12, ao quadrado, dividido pelo raio, 4. 1.500 mais a normal. Então, eu vou ficar com 5.400, que é igual a 1.500 mais a normal. Ou seja, a normal vai ser 5.400 menos 1.500, que dá exatamente 3.900 newtons. Ok? Então, essa afirmação está correta. Segunda afirmação. Se a velocidade do motociclista no ponto mais baixo, C, da circunferência, for 20 metros por segundo, a força exercida sobre o globo nesse ponto será
5.000 newtons. Então a afirmação 2 diz o seguinte: se ao passar pelo ponto mais baixo aqui, ó, da trajetória, a velocidade do corpo for de 20 metros por segundo, então a força aplicada sobre o globo vai ser de 5.000 newtons. Mais uma vez, eu quero a força aplicada sobre o globo, mas o globo vai reagir aplicando uma força sobre o corpo que nós chamamos de normal. Então, se eu achar o módulo da normal, eu acho o módulo da força que o corpo aplicou no globo. Qual outra força que está aplicada sobre esse corpo? O peso. Então veja que as duas forças estão na direção do centro, porém, mesma direção em sentidos contrários. Então, para encontrar a força centrípeta, eu vou ter que somar essas duas forças. Força de mesma direção em sentidos contrários, eu sei que eu vou subtrair os módulos para achar a força resultante. Agora eu vou fazer N menos P ou P menos N. Espera aí, a gente tem um combinado lá no início do estudo das leis de Newton, que é, quando a gente precisar subtrair forças, para ficar com o módulo mesmo da resultante, a gente vai pegar sempre a maior menos a menor. Mas, Marivaldo, como é que eu vou saber aqui quem é maior? Ah, eu sei que o resultado aqui vai apontar para o centro, porque vai fazer o papel de força centrípeta, que é o que o corpo precisa para fazer a curva. Então, se o resultado vai apontar para o centro, quem deve ser maior? A normal. Então eu vou ficar com normal menos o peso igual a força centrípeta. Ou seja, normal menos 1.500 é igual a mv ao quadrado sobre o raio. Normal menos 1.500 é igual a massa, 150, vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então eu vou ficar com n é igual a 1.500 mais 20 ao quadrado, 400. 400 dividido por 4, 100. 100 vezes 150, eu vou ficar com 15.000. Ou seja, a normal vai ser igual a 16.500 newtons. Então, a afirmação 2 é falsa. Terceira afirmação. O menor valor da velocidade da moto para que ela passe pela parte superior do globo sem cair é de 72 km por hora. A terceira afirmação diz o seguinte: a velocidade mínima dele no ponto A para conseguir completar o movimento corresponde a 72 km por hora. A gente já viu que a velocidade é mínima quando ele passa por esse ponto sem pressionar o globo, ou seja, a normal é igual a zero. E a gente já viu que essa velocidade mínima corresponde à raiz de r vezes g, ou seja, do raio da trajetória vezes a aceleração da gravidade. Então essa velocidade mínima vai ser a raiz quadrada. Qual o raio da trajetória? 4 metros. Vezes g, que é 10. Ou seja, essa velocidade mínima vai ser igual a raiz de 40, ou 40 é 4 vezes 10, raiz de 4 é 2, ou seja, 2 raiz de 10 metros por segundo. É só multiplicar por 3,6, então vai dar 7,2 raiz de 10 quilômetros por hora. Ou seja, esta afirmação aqui é falsa. A velocidade mínima não corresponde a 72 km por hora, e sim 7,2 vezes a raiz de 10 km por hora. Terceira questão. O piloto de Fórmula 1, com seu equipamento e mais o carro, totalizava uma massa de 700 kg. Numa das corridas do campeonato, ele entrou numa curva plana, horizontal, que é um arco de circunferência de raio R igual a 80 metros, com determinada velocidade escalar. Sabendo-se que o coeficiente de atrito entre os pneus e a pista vale 0,5 e admitindo-se para a aceleração da gravidade um valor de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a máxima velocidade que ele podia desenvolver para fazer a curva. Então vamos lá, o carro entra numa curva de raio 80 metros, eu sei que o coeficiente de atrito entre o pneu e a pista é de 0,5. Eu quero saber qual a velocidade máxima que ele pode ter para não ser jogado para fora dessa curva. Então vamos lá. Eu sei que eu vou ter atuando sobre o carro a normal e o peso. Como eu tenho uma curva plana, eu sei que a normal vai anular o peso.
tá ok? Pois ele não vai subir nem vai descer, tá ok? Essas duas forças se anulam. Então sobra quem? Sobra o atrito, que aponta para onde? Para o centro da curva. Mas por que, Marivaldo? Porque a tendência no corpo é deslizar para fora da curva, por conta da inércia. O corpo não quer fazer curva, ele quer continuar em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, quem impede esse deslizamento para fora da pista é justamente o atrito, que vai acabar fazendo o papel de quê? De força centrípeta. Uma vez que ele está apontando para o centro da curva. Então vamos nessa. Se a força de atrito faz o papel de força centrípeta, que é mesmo a força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E força de atrito, como é que eu calculo? Força de atrito é normal vezes μ. Mas, Marivaldo, você disse que a normal anula o peso. Ou seja, a normal vai ter o mesmo valor do peso. Então, olha o que vai acontecer. Força de atrito, mg, ou seja, o peso, vezes μ. A massa vai embora. Então, veja que eu tenho g, tenho μ, tenho o raio da pista. Então, V ao quadrado é igual a 10 vezes 0,5 dá 5, 5 vezes 80, 400. Ou seja, V é mais ou menos a raiz de 400, ou seja, o módulo de V vai dar 20 metros por segundo. Sim, Marivaldo, eu precisava fazer tudo isso? Não, você poderia lembrar da equação que eu deduzi lá na aula teórica. μ é igual a V ao quadrado sobre RG. E daqui você já ia tirar o seguinte, V ao quadrado é igual a μ vezes R vezes G, ou seja, a velocidade máxima, quem é? Raiz de μ vezes R vezes G. Agora você teria que memorizar essa equação. Então, velocidade máxima, 0,5 vezes 80 vezes 10. Você ia achar velocidade máxima igual a raiz de 400, que vai dar, da mesma forma que a gente encontrou, 20 metros por segundo. Quarta questão. Um automóvel de massa 800 kg, dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma depressão, de raio 40 metros, com velocidade escalar de 72 km por hora. Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é... Então vamos à resolução. Então o carro está passando por uma depressão, de raio 40 metros, e eu quero saber justamente o seguinte: qual a reação da pista sobre o carro? Ou seja, qual a reação normal? Qual outra força que atua sobre o corpo? O peso. Como trata-se de uma trajetória curvilínea, eu sei que tem que ter aí o quê? Força centrípeta. Como essas duas forças estão na direção do centro, eu sei que eu vou ficar como normal menos peso, vai fazer o papel de força centrípeta. Repetindo, por que, Marivaldo? As duas estão na direção do centro. E elas têm a mesma direção, sentido contrário. Então eu vou ter que subtrair. Como a normal está apontando para o centro, e eu sei que o resultado, que a força resultante aponta para o centro, então a normal é maior que o peso. Então, por isso que eu fiz o quê? Normal menos peso igual a força centrípeta. Então, vamos. Normal menos qual o peso desse conjunto? Automóvel mais motorista. A massa 860, então o peso 8.600. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. Então, n menos 8.600 é igual a massa do corpo, 860, vezes a velocidade, quilômetros por hora, vou ter que transformar em metro por segundo. Dividido por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Então, 20 ao quadrado, quanto é que é o raio? 40. Então, continuando essa conta, n vai ser igual a 8.600 mais 20 ao quadrado, 400. Dividido por 40, 10. 10 vezes 860, 8.600. 8.600 mais 8.600, então a reação normal vai ser de 17.600
e 200 newtons. Quinta questão. A pedra amarrada num fio de 0,4 metro é posta a girar num plano vertical. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A mínima velocidade que a pedra deve ter no ponto mais alto para que permaneça em trajetória circular é de... Então vamos lá. Quais são as forças que atuam sobre essa pedra aqui quando ela passa por esse ponto? A atração e o peso. Essas duas forças estão na direção do centro. Então, a expressão da força centrípeta vai ser justamente o quê? A soma dessas duas forças, já que elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tração mais peso. Ou seja, mv ao quadrado sobre r é igual a tração mais o peso. Então, desenvolvendo a velocidade ao quadrado, o raio vai para lá multiplicando e a massa dividindo. Ou seja, a velocidade vai ser a raiz do raio vezes tração mais peso, sobre a massa. Então, perceba o seguinte, o raio eu não tenho como mexer, a massa também não. O peso piorou, massa vezes aceleração da gravidade. Então, só dá para mexer em quem? Na atração. Então, a velocidade vai ser mínima quando a atração for mínima. Qual o menor valor da tração na corda? Valor menor possível é zero. Então, a velocidade vai ser mínima quando a tração for zero. Sendo assim, a velocidade mínima vai ser igual a raiz de R vezes o peso, que é mg, sobre a massa. Conclusão, a velocidade mínima, ok? Nenhuma novidade para a gente, é a raiz de RG. Só que já lembrar, não é como é que a gente chega nessa expressão. Então, como R é igual a 0,4 e G vale 10, essa velocidade mínima vai ser igual a raiz de 4, ou seja, 2 metros por segundo.